Então vamos para mais uma aula aí. Essa aula de hoje a gente vai falar a distância entre retas. Assim como a maioria todos os conceitos que a gente está vendo no capítulo de distância, a gente define como distância entre retas a menor das distâncias entre as retas. Então, a gente já viu que as posições relativas entre retas são três. Umas, elas são concorrentes. Elas são paralelas. Ou elas são reversas, né? Ou seja, elas não se tocam, mas elas estão cruzadas no espaço, né? A projeção de uma toca a outra. Beleza. Então a gente tem essas três possibilidades. Então a gente pode separar a distância entre retas nessas três possibilidades. A primeira possibilidade, elas são concorrentes, ou seja, elas se tocam em algum momento. Então, se eu tenho essas retas aqui, elas são concorrentes, obviamente, se eu defino a distância como a reta, sendo a menor das distâncias entre as retas, então a distância entre essas retas aqui é zero, né? Porque a distância nesse ponto aqui entre as duas é zero, elas são coincidentes nesse ponto, né? Então, quando duas retas são concorrência, a distância entre R e S é zero. Quando elas são paralelas, a gente tem essa situação aqui, né? Ou seja, a distância de qualquer ponto aqui, como que eu faço para descobrir a distância até essa reta? É simplesmente eu vir aqui e traçar uma perpendicular. Ou seja, em qualquer ponto aqui, P0, P1, P2, essa distância D, se as duas são paralelas, são iguais. Ora, mas eu tenho um ponto P0 aqui, como que eu calculo a distância até a reta? Ora, isso aí a gente já viu na última aula, né? Isso daí eu posso usar a mesma ideia de distância do ponto à reta. Então, se elas são paralelas, o que eu preciso, na verdade, é pegar um ponto de uma reta e calcular a distância até a outra. Então, não tem muita novidade. Então, a única coisa que fica sendo legal é quando eu tenho, por exemplo, aqui a reta R e a reta S. Elas não se cruzam, elas não são paralelas, então elas são retas reversas. Então, o único caso legal é aqui, quando as duas retas são reversas. Quando as duas retas são reversas, o que a gente tem? Ora, a gente já viu que para definir uma reta R aqui embaixo, a gente precisa de um ponto e um vetor diretor. Então aqui a gente tem o ponto. Na reta R, o que define ela? O ponto P1 e o vetor diretor U. Então isso define R. O que define S aqui? Um ponto e um vetor diretor dessa reta. Ora, mas se eu pegar aqui um vetor embaixo paralelo a esse aqui, tem o mesmo módulo, né? Então tanto faz eu pegar esse vetor V aqui ou esse vetor V aqui. Tem o mesmo módulo, a mesma distância. Então os vetores são iguais. Então tanto faz eu pegar o V aqui em cima como pegar aqui embaixo. Agora, como que a gente vai calcular então essa distância D aqui? Aqui para a imagem eles tentou facilitar, mas essa distância daqui até aqui vai ser a mesma, né? É um paralelepípedo, a figura formada, então a distância, a altura relativa, sempre a mesma. Beleza, então a gente de novo vai usar a estratégia de comparar áreas. Como assim? O volume desse paralelepípedo. O que é o volume desse paralelepípedo? É a área da base, ou seja, essa área desse paralelogramo aqui de baixo, né? Mas a gente já viu que se a gente tem dois vetores partindo do mesmo ponto aqui,
A área desse paralelogramo é o módulo de U vezes V, né? De U vetorial V. Então, a gente tem que isso aqui é o módulo de U vetorial V vezes a área da base vezes a altura. Mas o que é a altura aqui? D. Então, utilizando esse argumento, a área desse paralelepípedo aqui é módulo de U vezes V vezes D, onde D é essa distância. Por outro lado, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, a gente tem, se eu calcular esse P1, P2, P2, P1 aqui nesse caso, né? E pegar esse vetor, se eu tenho esse vetor e esse vetor, eles definem esse paralelepípedo. E a gente já viu que o volume disso aqui é o módulo do produto misto, né? Certo? Então, produto misto entre P2, P1, que é P1, P2. P1, P2. P2, P1 também seria a mesma coisa. V e U, o produto misto entre eles também define esse volume aqui. Então, o volume do paralelepípedo eu posso definir como o produto módulo do produto misto de U, V e P1, P2. Isso aqui define o volume desse paralelepípedo. Então, se eu juntar essas duas informações, volume de paralelepípedo é isso. O volume desse paralelepípedo também é isso. Então, isso é isso. Então, o vetorial V em módulo vezes D é igual ao módulo de U, V, P1, P2. Certo? Então, D é produto misto entre U, V, P1, P2. Lembrando, o que é U? U é o vetor diretor da reta R. O que é V? Vetor diretor da reta S. O que é P1, P2? A diferença dos pontos que define essa reta, né? Então, P2 é um ponto de S, P1 é um ponto de R. Dividido por U vetorial V. Ou seja, se eu quero calcular a distância entre duas retas reversas, isso aqui é uma maneira bacana de eu calcular essas retas aí. Tranquilo? Então vamos fazer um exemplo. Então essa é a questão 4, letra C do livro, letra D do livro. Determinar a distância entre a reta R, que é essa reta aqui, e S é o eixo do X. Ora, a respeito da reta R aqui, é fácil concluir, né? O que é o vetor diretor de R, por exemplo? Vetor diretor de R é o que acompanha o T, né? Então é menos 1, 3 e menos 1. E um ponto genérico de R é 1, 2 e 0. Né? Deixei a formulazinha aqui do nosso lado. Agora essa reta S eu preciso modelar ela, né? É o eixo do X. Como que eu posso modelar o eixo do X? O X varia, T, Y e Z é 0. Então o que seria um vetor aqui? Um vetor diretor do eixo X. O vetor diretor do eixo X é 1, 0 e 0.
E o que é um vetor? O que é um ponto genérico do eixo x? Ponto 0, 0, 0. Então, ou poderia reescrever também como 1, 0, 0, 2, 0, 0, x e y e z é sempre 0 e só o x varia, né? Beleza, então eu preciso primeiro calcular o produto misto entre U, V e P1 e P2. Mas antes de calcular P1 e P2, eu preciso calcular P1 e P2. Então P1 e P2, e olha que tanto faz, né? Porque depois eu vou calcular o módulo disso aqui, então aí eu calcular o produto misto disso aqui invertido, o que pode mudar é o sinal, mas como eu vou calcular o módulo depois, tanto faz. Né? Então fica 0 menos 1, menos 1, 0 menos 2, menos 2, 0 menos 0, 0. Então vamos calcular o produto misto, calcular aqui embaixo, o produto misto entre U, V e P1, P2. Então fica U menos 1, 3 e menos 1, V 1, 0, 0 e P1, P2 menos 1, menos 2, 0. Repito duas linhas ou duas colunas. A gente tem 0, 0, 2, 0, 0, 0. Então, produto misto disso aqui é 2. Módulo de 2, 2. Então, já vou até colocar o módulo disso aqui. 2. Agora, preciso calcular o vetorial V. O vetorial V é... O vetorial V e JK U 1, menos 1, menos 1, 3 e menos 1. V 1, 0, 0. Repito duas linhas ou duas colunas. Vou colocar bem espremidinho aqui. Então, 0i menos j, 0k, 3k, só que a esquerda menos 3k, 0i, 0j. Então, é o vetor 0, menos 1 e menos 3. E o módulo disso? Módulo de U vetorial V. Então, é raiz de 0 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado. Fazendo isso aqui, 3 ao quadrado 9, mais 1, 10. Então, o vetorial V é raiz de 10. Então, o que é a distância entre as duas retas? Distância entre R e S é isso aqui, módulo do produto misto, que é 2, sobre raiz de 10. Beleza? Então, por hoje é só e até a próxima.